Pronto, estou aqui para comentar, né, Fran Cardoso mais uma vez, para comentar agora o exercício 3, tá? Um grupo de 20 turistas visitando Jericoacoara tem 5 brasileiros, 6 argentinos, 5 americanos, 2 espanhóis e 2 franceses. Em relação à variável nacionalidade, complete a tabela de frequência indicada a seguir. Então esse é um exemplo bem simples, tá? Esse exercício é bem simples, mas é só para vocês verem como é que faz essa tabela de frequência. Aqui basicamente são três colunas, tá? Nessa primeira coluna aqui você vai colocar a variável que está sendo estudada. No caso aqui a variável é a nacionalidade, tá? Na segunda coluna a frequência absoluta, tá? E na terceira coluna a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a frequência absoluta em relação ao total, tá? Deixa eu dar logo aqui um exemplo do que seria essa frequência absoluta. Por exemplo, vamos supor um grupo também de turistas. Um grupo tem 3 brasileiros, só que nesse grupo são 5 turistas. Então, a frequência relativa é 3 em relação a 5, que dividindo vai dar 0,6, que no final acaba sendo, multiplicando por 100, fica sendo 60%. Tá? Mas um outro grupo, digamos, tem 3 brasileiros, mas só que o total de turistas é 10. Então, esses dois grupos têm a mesma frequência absoluta, mas a frequência relativa de brasileiros do segundo grupo é menor. O do primeiro grupo, a frequência relativa de brasileiros seria 60%, porque é 3 em relação a 5, e a frequência relativa de brasileiros do segundo grupo seria 3 em relação a 10, que seria 0,3, que seria 30%. Tá? Então, a frequência relativa ela é quando você compara a frequência absoluta em relação ao total. Tá? O exercício 3 ele é idêntico ao exercício 4, então eu vou fazer somente o 3, e o 4 e o 5 vai ficar como uma atividade para vocês. Inclusive, vai fazer parte da atividade de vocês. Inclusive, o 5, né? Deixa eu falar. O exercício 5 vai depender dos dois resultados. Então, eu não vou nem comentar o exercício 5, porque ele vai depender dos dados dessa tabela aqui. Tá? O exercício 4 é a mesma coisa, só mudou a quantidade de americanos, a quantidade de argentinos, de brasileiros, etc. E mudou também o destino, né? Que não é mais Jericoacoara, é Canoa Quebrada, mas isso aí também não vai influenciar, não. Ok? Então vamos só entender como é que organiza. Aqui a gente tem a primeira coluna, a variável, né? E seus valores possíveis, tá? Segunda coluna você vai ter a frequência absoluta, a terceira coluna a frequência relativa. E na última linha é a parte do total. Tá? Mais uma vez também, vamos só destacar aqui, que aqui é uma variável. Aí qual é o tipo dela? Vamos só destacar que aqui seria uma variável, deixa eu colocar aqui, ela é qualitativa. Tá? E a questão da nacionalidade não existe uma ordem natural. A ordem que eu coloquei aqui foi a ordem alfabética. Mas assim, não existe, digamos, uma ordem padrão. Eu poderia representar aqui começando com brasileiro, depois argentino, depois americano. Ou então eu poderia ter começado primeiro os países europeus, depois os países da América. Tá? Então, qualitativo aqui seria nominal. Tá? Então, só para identificar aqui. Ok? E o exercício, como eu falei, ele é bem simples. Então aqui é só você completar a tabela, só para a gente conhecer. Ok, vamos lá. São 5 brasileiros. Estou pronta. Eu não pedi nada para ela está falando aqui. Ó, aí a ordem que eu coloquei no enunciado não é a mesma da tabela, né? Então vamos lá, são 5 brasileiros, então vou colocar aqui ó, o número 5, tá? 5 pessoas de nacionalidade brasileira, tá? São 6 argentinos, ok? Então vou botar os 6 aqui ó, na linha da Argentina,
São 5 americanos, então daqui ó, 5, e são quantos espanhóis? São 12 espanhóis e 2 franceses. E aí o total vai ficar 5 mais 6, 11, 11 mais 5, 16, mais 2, 18, mais 2, 20. Total de turistas é 20. Tá? Ok? Então pronto, já está completa aí a tabela de frequência em relação à variável em relação à frequência absoluta. Agora eu vou comentar aqui como é que você faz a frequência relativa. Pronto, para você fazer a frequência relativa, vamos ver aqui. O 20 é o total, então esse 20 aqui já representaria o 100%. Tá? Então aqui você já poderia pensar em fazer, digamos, uma regra de 3. 20 está para 100, assim como 5 está para X%. Tá? E aí se você for fazer a regra de 3, aí você vai encontrar o resultado de 25%. Outra forma de fazer isso, entendeu o que eu falei? Vou explicar novamente. Ó, você ia fazer simplesmente isso aqui. Ia colocar esse 5 aqui, seria o X, o 20 seria o 100, tá? 100%. Então, no X%, faz a regrinha de 3, aí você poderia obter o resultado facilmente, que seria 25%. Tá? Mas tem outra forma de fazer isso aqui. Tá? Tem várias formas de fazer, inclusive. Por exemplo, esses 5 aqui em relação a 20, você pode pegar simplesmente, se você pegar 5 dividido por 20, esse resultado vai ser exatamente 0,25. Então essa frequência relativa aqui, ela pode ser representada assim, ó, na forma de fração, tá? Na forma de número decimal ou na forma de porcentagem. E aí você multiplica por 100 e aí você vai ter 25%. Tá? 6. Então segue o mesmo raciocínio. Se você pega 6 e divide por 20, dá 0,3, então multiplica por 100, resultado é 30%. Tá? Ou seja, naquele grupo que vai para Jericoacoara, tá? 30% são argentinos. Ok? Em relação à quantidade de brasileiros, aqui já tem 25%, então aqui também vai ser mais 25%. E aí segue o mesmo processo. O 2 vai ser 10%. Não, 10%? 10%. 2 em relação a 20, 10%. E aqui também é 2, 10%. Tá? Agora sim, então você pode fazer uma regra de 3 para cada um. Tá? Ou pega simplesmente, vai colocando cada frequência relativa, deixa eu colocar aqui, ela então, você pode obter ela pegando a frequência absoluta e dividindo pelo total. Tá? Frequência absoluta pelo total, depois você multiplica por 100. Tá? Frequência relativa, pega a frequência absoluta, divide pelo total e depois multiplica por 100. Tá? Nesse caso em particular, ainda tem uma forma bem mais fácil de fazer. Tá? Olha aqui. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Cadê o apagador? Tá ali, vou pegar. Observa que eu apaguei novamente, né? Diz assim, poxa, o telefone apagou. Estava errado? Não estava errado. Estava certo. Mas eu vou mostrar para vocês outra forma de fazer. Mas esse caso aqui é em particular. Porque aqui a quantidade é 20. Tá? Observa que de 20 para chegar em 100, o chegar que eu falo é no sentido de você multiplicar ou dividir. Então, de 20 para você chegar em 100, é só você multiplicar por 5. Quer dizer, então, que dessa segunda coluna para chegar na terceira, simplesmente a gente multiplica por 5. Por isso que eu estava fazendo a conta rápida aqui de cabeça. Então, observa que de 20 para 100, você simplesmente multiplica por 5.
tá? Se fosse 50, multiplicava por 2. Se fosse 200, o total, aí tu dividia por 2, tá? Se fosse 300, aí tu dividiria por 3, tá? Mas é só quando é possível fazer isso, senão você vai fazer dessa forma aqui, ou essa aqui, que eu também acho legal, que é você pegar a frequência absoluta, tá? E dividir pelo total. Novamente, ó, frequência absoluta sobre o total. Aí você vai ter número decimal e aí depois você multiplica por cento até a porcentagem. Sim, mas aí essa facilidade que o professor Nefran Cardoso está falando é só aqui nesse caso em particular, porque do 20 pelo 100 você multiplica por 5. Então quer dizer que aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Então seria 25%. 6 vezes 5, 30. Então 30%. 5 vezes 5, 25%. 2 vezes 5, 10. Então 10%. E aqui 10%. Então a gente tem aqui a tabela de frequência completa para o exercício 3, o exercício 4 é idêntico a esse aqui, e o exercício 5 é relacionado ao exercício 3 e 4, ok? Valeu!